É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Essa expressão dele é enxugar gelo, né? Eu falo, não tem problema, vamos enxugar gelo, se é isso que temos que fazer. Hoje nós temos uma situação gravíssima, que a gente é da área social, mas a gente briga muito com a saúde, que é uma briga terrível. Por quê? Nós sabemos que a população em situação de rua, nós temos que... a tendência dela, com o passar do tempo, ela vai adoecendo. Hoje nós temos um problema sério nas nossas casas, que são pessoas debilitadas mentalmente e fisicamente. Hoje elas não são, às vezes, dependentes de outras drogas ou dependentes de álcool, mas de remédios assim, tarja preta, e são pessoas que agora perderam completamente o referencial de vida e que agora ela precisa de cuidados realmente. Porque se soltar na rua, ela nem consegue na rua estar mais. Então, essa é uma coisa que nos preocupa muito em relação a essa população, porque também muita gente não aceita trabalhar com ela, né? Eu até disse para vocês, se os senhores for em qualquer casa nossa, né? E muita gente já chega, mas cadê as pessoas em situação de rua? Eles chegam na casa e olham, cadê? Por quê? Porque eles imaginam que vão chegar na casa e que vão encontrar as pessoas barbudas, sujas, rasgadas, né? Sem dignidade. Sem dignidade. Mas, gente, nós estamos aqui justamente para devolver para elas um pouco dessa dignidade. Exatamente. Então as pessoas teriam que pensar dessa forma. Mas depois eu gostaria que o senhor abordasse também uma coisa que eu vi o senhor falar que me chamou muita atenção. E que é uma frase que a gente sempre repete, né? Fazer do ordinário o extraordinário. Quando o senhor aborda assim, e eu sempre bato nessa tecla também, né? O padre Gil lá de Cajuru, ele falava assim, se você tem que buscar imitar um modelo de santo, procura um santo, mas assim, né? Não vai querer Santa Rita, São José, anima. Vou imitar São Porque José. ele vai falar, mas tem que levitar para ser santo, mas tem que fazer o paralítico andar para ser santo. Então, quer dizer, de repente, o santo é aquele que vive o ordinário de maneira extraordinária. E eu ouvi o senhor falando isso, eu achei muito bom. Sim, porque o Espírito Santo não é engessado, né? Eu não posso querer ditar como tem que ser a ação de Deus no chamado à santidade. Porque a ação de Deus, ela vai no tempo, mas de forma dinâmica também, né? Ninguém vive hoje como São Francisco, ninguém vive hoje como Padre Pio, ninguém vive hoje como Santa Teresinha. Nós vivemos hoje nesse contexto, nesse universo. E a santidade, ela vai continuar surgindo, fluindo, sendo resposta àqueles que acolhem nesse tempo com esses sinais, né? Não mais com o hábito franciscano, mas com a calça jeans do Carlo. O Carlo, para ser franciscano, de coração, não precisava usar o hábito, continuou sendo o que ele era, né? Então, essa ideia engessada de santidade que a gente tem que parar, de caricata, que o santo tem que ser desse jeito, do modo que eu penso, geralmente numa via mais puritana. Isso é muito perigoso, né? Isso. Eu tenho que me uma coisa é ser puro, outra coisa é ser puritano. São duas coisas completamente diferentes. O cara foi puro. Puro porque sabia o que queria. Puro porque se preservou daquilo que podia tirá-lo da sua meta, né? Aí o puritanismo e os outros ismos é um grande perigo porque me leva ao extremo de uma compreensão de uma realidade que na verdade não é assim, né? Então assim, como dizia Santo Agostinho, eu gosto dessa frase: não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. O puritano vai dizer que você nunca pode ser santo porque você pecou. Não, eu digo o contrário, você é santo porque você pecou, porque se converteu. Exatamente. Porque se abriu a graça, né? Então, essas coisas que a gente tem que passar, e eu acho que esse momento está sendo um momento de purificação também disso, com esses novos santos, com o Carlo, por exemplo. Aí fica todo mundo tentando, por quê? Porque tem um formato de santo assim, nesse perfil, aí de repente vê assim. Então, ou seja, o extraordinário de Deus vai sempre agir no ordinário do tempo conforme ele evolui. É muito legal. Olha aquele jovem que está no processo também do Rio de Janeiro, que foi seminarista, surfista. Morreu afogado, morreu né? afogado, que era salvar uma pessoa. Médico, não? Médico. É médico, médico, então, né? Quer dizer, jovem também, Guido. né? Então, você imagina, né? Ele vivia na leveza, que o senhor disse, né? Na leveza mesmo, né? De sentir Deus, de experimentar Deus, mas de tornar claro, né? No dia a dia, mas com leveza, sabe? Sem muita pressão na questão do puritarismo, né? E uma safra de leigos. Sim.
né? E nós estávamos acostumados com santos, padres, freiras, religiosos. As igrejas antigas, quando a gente olha, Sim, assim, exato, eram todos sacerdotes. tudo de etc. hábito de E agora batismo. não, nós vamos ver uma safra de leigos subindo os altares. Vamos ver as santas com um vestido normal, igual Santa Giana, com o filho no colo. Vamos ver Carla Cutz com a mochila nas costas. Nossa, Isso é Né? muito bonito, Isso, né? e aí a gente começa a se identificar, sim. né? Porque a dificuldade que nós temos, principalmente dos jovens hoje, é essa identificação. Né? Então, isso é muito bonito, né? A gente vê a Beata Chiara Lute, né? Com também essa história. Isso é legal. Mas Informação relevante. Este episódio foi gravado em 10 de abril de 2025 e transmitido em 21 de abril de 2025, data do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. Por este motivo, alguns trechos da conversa podem apresentar elementos fora de contexto, como, por exemplo, as referências à canonização de São Carlo Acutis, realizadas durante a gravação.